Olá a todos, mais uma vez, estamos aqui juntos nesse dia da semana, ao qual a gente vai estar realizando mais um estudo, uma passagem para nós alimentar o nosso espírito, a nossa alma, trazer clareza, trazer aquela força. E hoje a gente vai começar de uma forma diferente, em razão de alguns comentários que eu recebi como feedback, do nosso trabalho. Eu fiquei bem feliz, inclusive. E uma das coisas foram algumas pessoas falando sobre não estar, às vezes, entendendo um pouco, o que está sendo dito aqui, sobre o estudo, no sentido de achar um pouco difícil a mensagem, Então, me veio de a gente fazer sempre esse início com uma oração, sabe? Uma coisa breve, sem muito, assim, alongar, mas para que, de alguma forma, todos vocês também já comecem a se alinhar nesse início, durante e o fim. Porque quando eu começo aqui, antes mesmo de ligar a câmera, eu faço, todo esse processo, esse cuidado comigo. Então é mais fácil, vamos dizer assim, estar conectado com tudo isso, Então que a gente comece então juntos, como em algum dos vídeos eu falei, talvez algumas coisas pudessem ir mudando com o tempo, A gente também está aqui como aprendiz e a gente vai fazendo tudo que pode para ajudar vocês aí a estar compreendendo. Quem sabe até muito mais do que o vídeo possa proporcionar, certo? Então que vocês se sintam acolhidos nesse momento, se sintam já confortáveis, cada um faz da sua maneira, quer o copinho da água, quer acender uma vela, quer fazer do seu jeito. Lembra que não tem nenhuma restrição. Então a gente vai fazer uma oração breve para iniciar esse trabalho. Abençoado seja a força divina do Criador. Abençoado seja esse momento divino, aonde estamos aqui juntos, reunidos em Teu nome, Jesus, para realizar esse estudo, aonde o Teu ensinamento, as Tuas palavras, a Tua energia possa ser retomada e possa ser nesse instante, com o Teu auxílio e aos ouvidos daqueles que estão aqui sinceramente para escutar e compreender, que Tu possa, Jesus, dilatar as percepções para a compreensão desse estudo. Abra os horizontes, limpa o caminho, para que todos nós aqui hoje possamos compreender o que está por vir nessa mensagem, o hoje e o sempre. É em nome do Teu trabalho, Jesus, de toda a espiritualidade divina que ampara junto de nós, que a gente inicia esse Evangelho, esse estudo da Tua luz. Amém. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso estudo. Já tenho separado aqui o que foi sugerido para nós hoje. E o texto é o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11, 28. Esse é o nosso versículo da Bíblia. Então esse nosso texto hoje é um texto que vale lembrar mais, uma gavetinha que a gente abre dos ensinamentos de Jesus. E a gente pode começar falando sobre a perspectiva de Jesus. Ele ter sido provavelmente, se não o maior, um dos mais, mas eu acredito que sim, o que melhor trouxe para nós, essa pessoa, esse espírito, essa alma que veio e que trouxe uma alegria muito grande para todo mundo que vivenciou lá com ele, sabe? Uma alegria, um otimismo, uma energia boa e uma empolgação geral. A gente muitas vezes consegue se conectar e visualizar, sabe? Toda aquela multidão, sendo tratada, toda aquela multidão que reconhecia a luz que habitava nele, pela sede de receber aquele conhecimento, aquela oportunidade, E o que eu quero dizer com isso? Que a gente observa de lá até então, talvez os discípulos, todos aqueles que de alguma forma ainda hoje tentam passar algum ensinamento,
sobre Jesus, muitas vezes observar essa alegria de Jesus, essa empolgação, e muitas vezes querendo incorporar essa energia de alegria, de luz, muitas vezes a gente ainda, depois de todo esse tempo, sabe que não é todo dia que a gente possui dentro de nós aquela alegria, aquele bom ânimo, aquele otimismo, aquele pensamento positivo. Então, dentro desse meio espiritual, vamos dizer assim, a gente observa essas pessoas, vamos dizer assim, talvez até líderes, né, dentro da questão religiosa, enfim, cada grupo, sempre pregando de uma forma a necessidade de estar nesse bom ânimo, nessa alegria, né, nessa energia, vamos dizer assim, elevada, e de uma forma que parece uma cobrança com quem está sendo ensinado, né? Vamos dizer assim, não pode estar triste com isso, com aquele outro, isso acontece, não sei o que, inúmeras razões para entristecer. Só que a verdade é que a gente ainda não alcançou tudo isso. E a verdade é que se de fato não tivesse motivo para nenhum de nós, em algum momento, sentir alguma tristeza, o paraíso ele já estaria entre nós. Imagina toda uma sociedade feliz e alegre, todo mundo se ajudando, ninguém doente, enfim, nenhum tipo de problema. Não seria o planeta Terra, seria outra coisa. Então, quando a gente estuda essa parte de Jesus e compreende que nossa alma, de pouquinho a pouquinho, ela aprende, a gente também nos posiciona a compreender o momento que a gente vive e as lágrimas que eventualmente a gente possa, necessariamente, inclusive, soltar para fora, elas precisam existir, elas não podem ser reprimidas. Porque toda a ação de reprimir algo espontâneo em nós, lá na frente vai resultar de uma forma, talvez até para a nossa saúde, de uma forma negativa. Então esse é o primeiro conceito, né? De que não importa onde você está indo, lógico que a gente tem que buscar essa compreensão de que é o bom ânimo e a alegria que vai reger uma vida mais equilibrada e mais próspera nas todas as áreas da nossa vida, né? Mas que a gente ainda é um aprendiz em caminhada e que a gente não deve se cobrar de uma forma como se fôssemos inferiores, se ainda a gente não possui essa capacidade. É por isso que Jesus falou: deixai vir a mim, né, os oprimidos, os cansados, que ele ia aliviar. Então, desde lá até hoje, o mundo ainda nos traz muita provação, talvez diária, talvez semanais, mensais, de pesos, coisas para nós resolvermos, e que muitas vezes a gente se sente cansado, desanimado, né? Quer desistir, quando se fala em desistir, muitas vezes não que desistir, mas quer trocar de uma coisa para fazer outra, porque acha que ali não estava indo bem, né? Então a gente se desconcentra e vai se desapegando um pouco disso, né? Então a importância da gente estar realmente conectado para não, vamos dizer assim, ir caindo nesse sentimento. Isso é que é o importante. Mas lembrar que, como ele falou lá atrás, todo momento quando a gente estuda essa passagem, todo momento onde a gente se reúne para buscar força espiritual, a gente vai encontrar alívio, a gente vai encontrar uma renovação das nossas energias, porque quando se fala em misericórdia de Jesus, é sobre um ser, sobre uma luz que vem de verdade, que não tem peso ou problema de estar vindo inúmeras vezes nos amparar. Como assim já foi feito inúmeras vezes, isso nunca vai deixar de ser feito. Porque a vontade única é de que todos nós nos elevamos para um dia estarmos nesse paraíso. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu gosto de frisar aqui, né? Para nós observar um pouco essa cobrança e nos colocarmos ainda no processo de que está tudo bem. E deixar a nossa expressão, a nossa espontaneidade do que a gente é, fluir mais naturalmente, sem nenhum problema com isso. Observar também, imaginem, nesse outro contexto, quando Jesus estava morrendo lá, a mãe dele, né, alguns dos discípulos, relatos, né, de que choravam aos prantos. Os discípulos primeiros soluçavam uma dor tremenda dentro de seus corações, mas que foram lágrimas que de alguma forma se converteram
em esperança e em força de trabalho, para continuar espalhando essa boa nova, né? Essa mensagem, para que ela com o tempo não viesse a morrer. Então, quando a gente ainda está passando por um processo aonde está doendo, e aquelas lágrimas não são lágrimas de um desespero sem esperança, de um desespero aonde a pessoa não encontra mais o que possa ou não fazer, porque daí sim essas lágrimas elas podem estar, vamos dizer assim, mais envenenando, né, nossa alma do que nos impulsionando para um caminho onde a gente precisaria. Mas se aquelas lágrimas momentâneas estão servindo para reforçar em nós uma força divina, elas muitas vezes são bem-vindas. E a gente sabe que todos aqueles que de alguma forma dedicaram a sua vida para fazer a mensagem, para dar o exemplo, para pôr em prática, e muitos morreram, e se a gente tiver os bons olhos que Jesus nos mostrou até hoje, muitos do que buscam seguir a palavra, lá no dia a dia, seja no meio que for, ainda sofrem, ainda são martirizados, ainda muitas vezes até morrem por seguir o caminho divino. Então, todos esses que escolheram, né, esse caminho, sofreram, cansaram, foram oprimidos, mas que na hora do momento da transição, vocês podem ter certeza que não ficaram desamparados. Nenhum deles. E assim ainda segue acontecendo. E é isso que muitas vezes pode brilhar lá no coração daquele que escuta a palavra de Jesus. É a certeza de que vai estar junto dele, de que vai realmente estar amparado e abençoado, né? Seja o que acontecer. Então esses são pontos bem interessantes, hoje falando desse cansaço, dessa dor, né? Quantas vezes, né? Inúmeras situações na nossa vida, no dia a dia, né? Alguém que possa estar doente na família, alguma situação financeira que não está indo bem, algum término de relacionamento que possa estar machucando, alguma questão de algum emprego que se perdeu, um sonho que possa ter ido embora. Lembrem-se de que nesses momentos não derramar lágrima para parecer forte é só uma aparência falsa, é só uma ilusão. Não que vocês precisem ficar chorando, mas se a vontade sincera é de chorar, porque está cansado, porque tudo isso, deixa vir, não segura. Esse é um conselho. Que as coisas, quando acontecem desse jeito, elas nos renovam para o próximo passo. Uma outra observação que eu queria comentar com vocês é que a gente aprende muito isso, né? De não chorar para parecer forte. Principalmente os homens ouvem isso, né? Sempre ouviram, acho que de muitas gerações até, que chorar é um sinônimo de fraqueza, então o homem não chora. Saibam que para compreender e se sensibilizar com qualquer situação espiritual, intuitiva, começar uma cura interna, se a gente não olhar para o lado feminino da força, nós vamos ficar com o coração sempre muito endurecido. Esse coração endurecido, que não chora, que não se expressa, muitas vezes lá na frente ele se quebra. E aí depois para juntar esses pedaços e refazer pode ser mais trabalhoso do que se permitir se expressar. A frase talvez poderia ter sido feita diferente, né? Mas podia dizer que o sexo masculino não chora. O homem chora. O homem chora. Então, essa é uma reflexão. Nós estamos vivendo uma sociedade que seja do sexo feminino, masculino, muita imposição sobre alguns comportamentos que mais fazem a gente ficar rígido, duros e desaprendendo como é o amor verdadeiro. E se a gente souber nos colocar no momento que estamos vivendo e aceitar muita coisa e dar ouvido mais para o nosso coração, devagarinho a gente vai amadurecendo o nosso emocional e para de ver o mundo muito de uma forma intelectual. E devagarinho a gente consegue entender cada vez mais tudo isso
que está sendo nos ensinado. E quando Jesus nos chamava, de pequeninos, de criancinhas, é porque Ele via muito além do que o corpo podia estar demonstrando. Então, você que me escuta hoje, saiba que, de alguma forma hoje, Jesus chama para trazer esse alívio. Mas se permita viver com espontaneidade aquilo que tu sente. Não reprima. Amém? Então, nesse momento, muita gratidão pela mensagem que nos vem, pelo ensinamento e por mais um momento que juntos com vocês façam aquela respiração bem profunda. Abram os seus corações à fonte da vida, a Jesus, a espiritualidade que envolve todos vocês nesse momento, para que a gente possa agradecer. Agradecer mais uma vez o Teu ensinamento, Jesus. Agradecer a Tua presença que nos coloca nesse instante no Teu reino, disponíveis para receber a Tua alegria, o Teu bom ânimo, e que nesse instante, Jesus, todos nós que estamos aqui conectados e buscando a Tua luz, possamos sentir a força do Teu abraço, a força do Teu sorriso, acolhedor que nos envolve por inteiro e que sim, nesse momento, faz com que tudo aquilo que nos pesa possa ser aliviado. Aliviado para que a gente possa caminhar mais tranquilo, mais sereno, podendo e tendo a capacidade de nos fazermos as escolhas que nos colocam na Tua luz, com a nossa responsabilidade, com o nosso crescimento, para que a gente possa honrar o Teu ensinamento, a Tua luz, a Tua glória. Agradecidos somos por tudo o que nos ensinou, Jesus, por nos demonstrar com a humildade, com o Teu coração manso, que a gente está no momento que pode se permitir viver a vida com leveza, para encontrar a verdadeira face do Teu ensinamento, com paciência, com resiliência e com amor na Tua palavra. Que a gente possa cultivar, Jesus, a Tua energia em nossos corações, o hoje e o sempre. E eu peço que a Tua luz invada os corações de todos que assim nos escutam. Invade, Jesus, com o Teu respeito, com a sabedoria ética divina, os lares, e traz a energia fluidificadora que apazigua, traz o bom ânimo, traz a renovação, para que todo mundo se sinta bem. Gratidão, Maria, a luz divina do Sagrado Feminino e a força que traz o Teu ensinamento junto de nosso amigo Mestre Jesus. Agradecidos somos pela espiritualidade, mentores e mentoras, guardiões e guardiãs, protetores e protetoras e de toda a luz que vem a nós para realizar esse trabalho divino. É com profunda alegria e gratidão que a gente vai encerrando mais um estudo cheio de bênçãos e cheio de luz. E que a glória divina acompanhe todos nós mais um dia, mais uma semana.